Casemiro, de nunca expulso na Espanha, onde tem essa arbitragem tão exemplar, a expulso 2 vezes na Inglaterra em meia temporada, Fred. Ontem, Casemiro foi expulso contra o Bournemouth, ou contra o Southampton, ou contra... Porque para mim são o mesmo time. São absolutamente a mesma equipe. E ele foi expulso no empate por 0-0. Cara, um cartão vermelho em que o próprio Casemiro acho que demorou para acreditar que aquilo estava acontecendo, né? Ele já tinha sido expulso 2 vezes na carreira pelo Real Madrid, mas nas 2 oportunidades foram 2 amarelos, né? Um jogo contra o Valladolid e outro contra o Barcelona, se eu não me engano. E aí, o Casemiro ele recebe o vermelho direto pela primeira vez na partida contra o Crystal Palace, cumpre 3 jogos de suspensão em competições inglesas, volta a jogar pela Premier League, 7-0 para o Liverpool, e no jogo seguinte ele é expulso mais uma vez. Então, nos últimos 3 jogos do Casemiro na partida de ontem, eu estava em Old Trafford, foi um desarme que da arquibancada não deu para ver que haveria esse desdobramento, né? E assim, a gente tem, acho que o frame ele é mais ele é mais pesado do que o lance em si, como geralmente os frames são, né? Porque o que o caso na perna do adversário. Então, enfim, tudo bem, você pode falar que ele foi muito em cima, né? Eu acho que isso é um lance que você pode debater o amarelo ou o vermelho, mas eu acho esquisito o VAR chamar, porque o árbitro viu e decidiu dar o amarelo, e aí eu acho que o amarelo não é um erro óbvio para a entrada do VAR, e por coincidência, daquelas coincidências que torcedor adora para se colocar como perseguido, foi o mesmo cara do VAR do jogo contra o Crystal Palace. Foi o mesmo cara que, no próprio VAR, decidiu pedir para o árbitro dar o vermelho para o Casemiro, o primeiro desses 2. Agora, o Casemiro ele não vai ter 3 jogos de suspensão, ele vai ter 4. Isso porque na Inglaterra, a cada expulsão seguinte, você ganha um jogo de suspensão extra por cartão vermelho anterior. Então, vamos supor que ele volte e tome mais um vermelho, a suspensão seguinte seria de 5. Então ele perde agora as quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Fulham e depois jogos contra o Brentford, o Newcastle e o Everton. Ele vai poder jogar em paralelo a Europa League, né? O United joga na semana que vem nessa semana contra o Betis em Sevilha e só volta a entrar em campo depois pelo Manchester United. Lembramos que ele foi convocado pela seleção brasileira por competições inglesas daqui a mais de um mês, no dia 15 de abril. Numa partida contra o Forest. Então, tá aí mais essa consequência para o Manchester United, que o Casemiro é o ponto gravitacional dessa equipe. Sem ele, realmente fica um pouco complicado. Você acha que é para vermelho? Você falou que é amarelo, vermelho... Eu acho que é passível de vermelho, mas eu aceitaria mais o vermelho direto no campo. Eu não acho que é um amarelo passível de revisão do VAR, se é que eu me faço entender. Sim, o que eu consigo entender para que o VAR tenha sido chamado é que o árbitro não tenha visto no campo o pé tão alto. Ele pode ter visto uma dividida dura para amarelo, e o árbitro do VAR pode ter falado, o pé dele está mais alto do que se recomenda, o pé dele está na canela. Ele falou, não vi, então venha ver. Então ele foi, pode ser que tenha sido isso, porque realmente o VAR não pode reapitar um lance, né? Se ele falou, não, eu vi que foi na canela, e eu acho que é uma dividida, que o pé escorregou em cima da bola e subiu, e é só amarelo. O VAR fala, beleza, segue a vida. Nessa aí ele pode falar, não vi que tenha ido tão alto o pé, então venha ver. Então foi ver e deu amarelo. Meninas, Clara e Tati nessa ordem, vermelho ou amarelo nesse lance para Casemiro? Amarelo. Para mim é amarelo. Para mim não é vermelho. A bola tá... Ele vai na bola. Ele escorrega na bola. Pelo frame. Por conta da... Pelo frame, se tu só olhar o frame, tu vai dizer, vermelho. Se tu olhar a jogada inteira, tu vê que o pé do Casemiro escorrega na bola, porque ele vai na bola, ele vai com a... ele vai com a sola da chuteira, mas muita gente vai assim na bola, muitos jogadores vão assim na bola, que é uma forma de conseguir empurrar a bola mais forte e afastar ela do jogador adversário. E claramente, para mim, o pé do Casemiro escorrega na bola e vai para a canela do jogador. Eu já vi infinitas faltas em que acontece isso e que não é nem amarelo. Inclusive, ontem no jogo do Sevilha,
tem um lance muito... Não é igual, porque o lance não é igual, mas é uma bola que o Rakitic vai na bola para afastar com dureza, ele vai com dureza para afastar a bola do adversário, e a bola acaba passando, ele encosta na bola, ela passa, e ele acaba indo com o pé inteiro na canela do jogador. Não foi nem amarelo. Porque o árbitro entendeu. É muito interpretativo, só que para mim é estranho. Se o árbitro apitou e deu amarelo, que o VAR entre e coloque um vermelho. E chame para isso. Para mim é estranho. Mas... Tem um frame que eu mandei para o João, que está circulando muito entre os torcedores do Manchester United, no jogo do sábado, o Chelsea enfrentando o Leicester, e uma entrada no João Félix, que não deu nem amarelo. Essa é para vermelho. E o VAR não chamou. Essa não tem nenhuma discussão. Aí é que se começa a questionar muito... O João saiu no segundo tempo, né? E eu acho que em função de dores que ele sentiu o primeiro tempo inteiro, e eu acho que ele saiu dolorido, talvez por conta disso. Para mim, essa aí não tem dúvida. Com certeza o jogador fica dolorido depois de uma entrada dessa. Agora, o meu ponto aqui na Espanha se dizia que o Casemiro não recebia todos os cartões das faltas que ele cometia. E agora na Inglaterra parece que ele está recebendo mais os cartões de uma forma mais pesada do que as faltas que ele comete. Eu não sei se a gente vai ouvir o Ten Hag falando, mas eu concordo muito com o que o Ten Hag disse. Você quer apresentar o programa, Tati? Não, porque eu não sabia se a gente ia usar a sonora ou não, então eu deixei aberto. Vamos usar a sonora, porque agora não tem nem clima mais, a gente precisa arrefecer aqui, segurar as pontas, então entra aí, Ten Hag, depois comerciais. Casemiro is across European leagues, in over 500 games, he had never had a red card. And now he had twice. Overthink that. But he plays tough, but he plays fair. And also in this, he's playing fair, same as against Crystal Palace. So it's very debatable. What I think is the inconsistency. The players don't know anymore what is the policy. And I think it's all across. When you see this weekend, the Premier League, yesterday, Leicester-Chelsea, then it's VAR is not coming on the line. Today, it's coming on the line. And then it's coming a penalty, two penalty situations, but they don't come on the line. I think, especially the first one, I think for me was clear and obvious handball. So, what is the policy? João, mas aí ela vai ficar chamando sonora enquanto ela quiser, cara. Eu tô aqui só porque... Bom, voltamos? Voltou, hein? Voltou aqui. Então, só um ponto para assinar minha parte nesse debate, é que eu acho que esse questionamento do Ten Hag é o principal. Assim, a gente pode concordar vermelho ou amarelo para o lance contra o João Félix, para o lance do Casemiro. O negócio é que são lances muito parecidos e que precisam ter um padrão de decisão da arbitragem, né? Você não pode ter num jogo uma coisa, no outro jogo outro, e esperar que os jogadores saibam o que pode acontecer depois de um lance desses termos, né? É claro que o futebol não é uma matemática, há diferenças em lances muito similares, mas é preciso que a arbitragem tenha um critério, e eu entendo a reclamação do Ten Hag. Tati, antes de eu te avacalhar completamente fazendo piada sem sentido, você estava falando que concordava com o Ten Hag, faz favor de comentar. Não, eu concordo nessa parte de que o jogo do Casemiro é duro, porque, enfim, a função dele dentro de campo é interromper jogada, é interceptar a bola, é desarmar, e ele faz isso de uma forma contundente, por isso ele é o melhor fazendo isso, porque ele faz isso com contundência, ele faz isso com dureza, ok, mas eu não acho que o Casemiro seja... um cara que vai desleal. A propósito, desleal, de forma injusta, né? O Ten Hag fala que ele é duro, mas ele é justo. Eu concordo, para mim essa frase é muito boa. E depois a questão dos critérios, eu acho que tá ficando uma coisa meio geral na Europa, né? De que não, eu não sei como é que tá no Brasil, porque não acompanho com tanta... Tá ruim. Seguido. Deve estar ruim, imagino que deve estar pior. Mas a questão dos critérios, realmente, tanto critério de mão, quanto critério de... Quando o VAR entra na aplicação dos cartões...
Eu acho que realmente não há um critério, né? Porque a gente viu 2 jogadas iguais e uma tem a entrada do VAR e na outra não tem. Então, quando é que entra e quando é que não entra? É muito complicado. E eu acho que vai ter que, de alguma forma, como o Fred falou, não é matemática, mas eles vão ter que encontrar uma forma de que o critério fique claro, de quando entra e quando não entra, porque senão acontece isso. E aí Então, tem jogadores que vão acabar sofrendo mais por não entenderem qual é o critério. E aí não é justo para mim. Para mim é para amarelo o lance, eu não expulsaria o Casemiro, mas eu entendo que o VAR chame, como eu estava falando com o Fred. Se o árbitro não viu que o pé vai na altura da canela, uma entrada na altura da canela é passível de cartão vermelho. Talvez o árbitro não tenha visto isso. E se ele não viu uma entrada que o VAR recomenda a revisão, o VAR chama para recomendar. A questão é que no jogo do Chelsea, por que não se chamou, que eu não sei. Tem um erro ali. Acho que tem um erro ali. Mas o conceito de se chamar para o lance do Casemiro, eu acho correto. O árbitro talvez não tenha visto, então ele foi ver. E aí ele pode interpretar como ele quiser. Nós aqui não expulsaríamos. Ele entendeu que era para expulsar. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A gente está quase na hora de terminar e a gente já bateu meta de Fun Fact. Vocês acham que isso vai prejudicar o Casemiro para mais além de 4 jogos de suspensão? Por exemplo, forma de jogar, se sentir perseguido. Aqui na Inglaterra me apitam diferente, eu não posso fazer o que eu fazia, aqui eu tenho que entrar com mais calma. Vocês acham que isso talvez possa ter consequências no jogo dele? Eu não sei se pode chegar a esse ponto prático, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que na cabeça do Casemiro algo se passa, né? Porque a leitura da comunicação gestual dele ali na hora da expulsão, da revisão, é de incredulidade, né? A ponto do jogador que ele fez a falta consolá-lo na saída dele para o vestiário. Então, acho que soma-se essa incredulidade ao fato de que você fica muito tempo em casa pensando, né? Quando você fica suspenso por tanto tempo. Eu não sei se o Casemiro está num ponto da carreira em que ele vai mudar o estilo de jogo que o levou a ter o sucesso todo que ele teve, mas é no mínimo uma pulga atrás da orelha, porque ele está num país novo e são 2 respostas, 2 reações da arbitragem da liga que ele joga hoje, diferentes às que ele teve em tantos anos anteriores da carreira. Então, algum efeito eu acho que isso pode ter. Eu não sei até que ponto, mas eu sei que o Casemiro é um cara que ele estuda muitos jogos antes de jogar e depois de jogar ele reassiste, ele revê, ele estuda o adversário, os caras que ele tem que marcar, como é que ele tem que marcar. Ele é um cara muito dedicado realmente a isso. E eu tenho certeza que de alguma forma isso tá na cabeça dele. Eu não sei se ele vai mudar a intensidade com a qual ele entra nos lances, realmente não sei se isso vai acontecer. Mas eu acho que ele vai estudar ainda mais os árbitros, os rivais e encontrar novas formas. O Casemiro é um cara extremamente adaptativo nesse sentido e eu acho que ele vai encontrar soluções para continuar fazendo o jogo dele, que, repito, para mim ele é o melhor na posição há muito tempo. Ele vai continuar fazendo o jogo dele, só não sei se ele vai mudar pequenos detalhes em função do que ele está sofrendo nesse momento na liga que ele está jogando agora. Eu assino embaixo. Assino embaixo. Com essa assinatura, então, a gente vai para o nosso